Aleluia, graça e a paz, amém, irmãos? Igreja favorecida, amém? Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, amém? Então vamos meditar na palavra de Deus, amém? Então quero te convidar, para você abrir a sua Bíblia lá em Romanos 14, nós vamos ler o 17 e o verso 18, amém? Romanos 14, 17 e 18, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quero te convidar por instante, você curvar a sua cabeça, para a gente orar ao Senhor, invocar pela sua palavra, por discernimento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, essa manhã, porque nós somos aquele que nós queremos cada vez mais servir ao Senhor como filho. Ó Pai, sabemos que o Senhor de fato é o nosso Pai, mas nós queremos também cooperar com o reino do Senhor. Mas só que existe um caminho, existe, ó Pai, um método. E o método, ó Pai, nós servimos ao Senhor debaixo da justiça, mediante a paz que excede todo entendimento, e é essa paz que faz guardar o nosso coração, ó Pai, mesmo mediante a circunstância que nós possamos enfrentar. Isso não pode nos abalar, porque a nossa paz realmente é interior, é a paz do Espírito que nós temos no Senhor. Por isso, nós possamos cada vez mais, através do Teu Espírito, fazer a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e é agradável, em nome de Jesus, amém? Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, nessa manhã, pela Tua palavra, que ela é viva, e ela transforma, cada vez mais, a Tua vontade em mim, e realiza o Teu querer, através de mim, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero compartilhar com você a palavra, que o tema é como servir a Cristo no reino de Deus, amém? Então, como você pode servir ao seu Pai, como você pode servir ao Criador, como você pode servir, de fato, ao Senhor, existe um caminho, e eu estou aqui, de fato, para mostrar para você esse caminho, mediante a palavra de Deus, amém? E o caminho que existe, né, a maneira que nós possamos servir ao Senhor, que nós somos realmente chamados para esse propósito, amém? A Bíblia fala que o Senhor nos chamou, de fato, para a sua maravilhosa luz. Ele diz que a vontade de todo homem é que o homem seja salvo, mas também que ele chegue ao pleno conhecimento. Por que o pleno conhecimento? Porque, meu irmão, a Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então significa que a manifestação de Deus aqui na terra, tanto dos frutos, do ensinamento, do crescimento, da expansão, é através dos filhos, amém? Então Deus, meu irmão, quer através de você, Ele quer te usar, porque o Senhor Jesus falou, amém? Porque Jesus falou algo muito poderoso, que eu e você, aqui na terra, nós iremos fazer obras maiores do que Ele, amém? E aqui, de fato, nós tivemos aqui ontem, foi uma grande bênção, nós tivemos aí o nosso dia com Deus, que foi o encontro, onde nós tivemos aqui, né, alguns jovens, também adultos, para receber da palavra de Deus, e eu estou vendo aqui, alguns deles aqui sentados, né? Por quê? Porque, de fato, eles entenderam que eles foram chamados para isso, e até mesmo eu dei o meu testemunho ontem, né, para alguns irmãos, né, que eu sempre, geralmente, quando eu ministro, eu falo, porque testemunho tem que ser falado, daquilo que você era anticristo, mas depois que você teve uma experiência com Ele, você precisa falar aquilo que Deus fez na sua vida, e as pessoas precisam ver isso, amém? Na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, e é isso que eu quero falar para você, esse requisito, sobre esse caminho, que Deus vai te usar, mas meu irmão, o caminho que Ele quer te usar, no verso 7, mais uma vez, Ele fala, porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amém? Vamos ler comigo em uma só voz, amém? Vamos declarar, fala assim: porque o reino de Deus
não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Então é esse o caminho, meu irmão, que o Senhor tem te convidado para você realmente fazer a obra dele através da justiça, através da paz e através do Espírito Santo, que é a alegria que está dentro de você, amém? Mas, falando sobre esse aspecto, eu quero me deter aqui nesse versículo 18, que a gente fala mais sobre o verso 17, mas eu vou falar sobre os dois, mas eu vou iniciar aqui falando sobre esse aspecto do verso 18. E o verso 18, ele fala que aquele que deste modo, qual é o modo? Deste modo que serve a Cristo. Qual é o modo que serve a Cristo? Aquele que serve a Cristo na justiça, aquele que serve a Cristo na paz, aquele que serve a Cristo na alegria, aquele que deste modo serve a Cristo, com essas características, a Bíblia fala que é agradável a Deus e também é aprovado pelos homens. Amém, meu irmão? Então, aqui é o caminho que Deus realmente espera de mim, espera de você, para você agradar o Senhor. À medida que você está servindo, você líder, à medida que você está liderando, você membro, à medida que você está participando, à medida que você está se envolvendo na vida de Deus, esse é o caminho que o Senhor quer para você, para que você possa viver a vida da igreja, a vida pelo qual o Senhor te chamou, te convidou, para que você viva de fato nesse caminho, de modo que você agrada a Deus. E só existe um caminho pelo qual você pode agradar a Deus. E o caminho que ele fala é esses três características: através da justiça, através da paz e alegria no Espírito Santo. Mas nesse requisito do verso 18, nós possamos realmente compreender que a maneira que nós possamos ter sucesso diante de Deus e diante dos homens é você ter essas características fazendo a obra de Deus, amém? Então fala para o Senhor, fala assim: meu irmão, para você ter sucesso em cada área da sua vida, diante de Deus, mas também diante dos homens, é você fazer a vontade de Deus, por meio da sua justiça, por meio da paz e através do Espírito Santo. Então esse é o caminho. E eu quero falar para você a base da justiça. E a base da justiça, e que tudo realmente aconteceu, foi através de Cristo. Porque se você parar para avaliar e pensar, ou até mesmo meditar, que nós não somos capazes de cumprir de fato a justiça de Cristo. Porque o ensinamento que muitas vezes você vê lá fora é que o seu comportamento é que define de fato em você ser justo. Não é assim? A partir do momento que você compreende esse aspecto, que você precisa buscar a sua própria justiça em você mesmo, para você realmente ser justo diante de Deus, você não consegue. Por quê, pastor? Porque a justiça de Deus, meu irmão, é muito elevada. O padrão de Deus, ele é muito perfeito. A bênção de Deus, ela é muito grande, para que você possa realmente comprar, para que você possa realmente merecer. Então, por isso que Cristo, ele só precisava realmente fazer, porque eu e você, nós não conseguimos, de fato, receber por meio do nosso esforço próprio, amém? Então, nós precisamos lembrar constantemente que nós somos justos mediante a fé em Jesus Cristo, amém? Então, olha para o seu irmão mais uma vez e fala assim: meu irmão, você é justo, não pelo seu comportamento, não porque você conseguiu comprar a justiça, nem porque você mereceu. Você é justo, porque Jesus Cristo um dia morreu na cruz pelos seus pecados, e Ele te comprou com preço de sangue, e Ele te escolheu e te fez filho para sempre, amém? Então essa é a condição, meu irmão, que nós possamos realmente meditar constantemente. Então você, meu irmão, não é aceito diante de Deus por causa da sua justiça própria. Justiça própria, eu falo na sua obediência.
no seu realmente comportamento, na sua boa obra, porque você realmente cumpriu o mandamento, você agora está digno de receber a bênção de Deus. Não é. Você não consegue realmente, meu irmão, conseguir coisa alguma pela sua justiça própria. Porque a Bíblia fala que a nossa justiça, o nosso comportamento, aquilo que você precisa realmente conquistar diante de Deus, a Bíblia chama isso de trapo de imundície, que não tem valor de fato diante de Deus. Então eu quero falar para você, que você é filho amado, você é escolhido, você recebeu a justiça de Deus, porque o seu Pai realmente te vestiu com essa justiça. Foi Ele que te vestiu, foi Ele que comprou, foi Ele que te escolheu. Amém? Então, meu irmão, teve um dia que o seu pai, ele viu a situação que você estava, há 2000 anos atrás. E a Bíblia fala que ele se tornou o próprio Deus, mandou Jesus Cristo para ser o seu representante. E a Bíblia fala que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E a partir do momento que ele morreu na cruz, a Bíblia fala que ele diz que estava consumado. Então toda a maldição que deveria cair sobre você, foi caída lá em Cristo Jesus. Toda a punição caiu nele, para que hoje você pudesse ser aceito por meio de Cristo Jesus. Porque hoje você tem, de fato, um representante. E o nome dele é Cristo Jesus, amém? Então você é totalmente aceito, você é totalmente perdoado, você é totalmente amado pelo Senhor. Então nada que você venha fazer, venha aumentar o amor de Deus por você, porque Deus já te ama o máximo, Deus já te ama por completo. Você realmente não é a obra do acaso, não, meu irmão. Você foi alvo do amor de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Ele te quis, Ele te comprou e você foi aceito por Ele, amém? Então, meu irmão, seu representante, se ele é vencedor, você também é vencedor. Se ele é mais que vencedor, você também é mais que vencedor. Se o seu representante, Cristo Jesus, é aceito pelo Pai, você também é aceito pelo Pai, amém? Se tudo que diz respeito a Cristo, também diz respeito a você, porque você é filho dele. E a obra foi feita por meio dele, amém? E você precisa de fato, é uma verdade, que nós precisamos relembrar constantemente. E aí, esses dias eu estava conversando com o irmão, e o irmão, de fato, eu falando para ele, irmão, estou sentindo a sua falta, né? Vamos lá, Deus é bom, vamos cultuar, vamos celebrar junto. E aí ele veio falar um monte de coisa, pastor, né, ore por mim, né? E começou a falar como fosse ele estivesse muito distante de Deus. Deus deixou de me ouvir, e agora, não sei de quê. Eu falei, não, meu irmão, pelo contrário, o seu Pai está perto, não fica distante não, Ele quer que você esteja na casa, na festa, porque Ele tem comida para você, Ele tem alimento para você. É isso que nós precisamos constantemente lembrar os nossos irmãos, aqueles que não estão vindo para o culto, aqueles que estão até mesmo na cela, não participam daqui, que nós temos uma família, e a família aos domingos estão sentando cada vez mais para experimentar da boa notícia, que ele foi perdoado, ele é totalmente salvo, aceito pelo Senhor, nenhuma condenação há por aquele que está em Cristo Jesus, amém? Nós precisamos constantemente falar essas verdades, amém? Porque a justiça de Cristo está também revelada no Evangelho, amém? E o dia que você recebeu esse Evangelho, você recebeu a justiça de Cristo. Então, por isso, que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, ele fala o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? O único, Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus. Então olha para o seu irmão, como um profeta, com muito amor e carinho, e fala assim, meu irmão, você recebeu um presente muito precioso. Você agora é justiça de Deus. Nada e nem ninguém poderá separar você do amor dele. Você é dele. Amém, meu irmão? Não tem mais presente maior do que esse, em você ser justiça de Deus. Não foi pelo seu mérito, não foi pela sua conduta, não foi. Foi pela conduta de Cristo. E você foi aceito por Ele, amém?
Então, não tem nada a ver com o seu merecimento, mas tem tudo a ver com base da justiça de Cristo Jesus, amém? E aí, o texto fala lá em Romanos 3, verso 24, o seguinte, Romanos 3, verso 24, olha o que ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia fala que eu e você, nós somos justificados por um preço que você pagou, é assim? Ou está aí gratuitamente? Se está gratuitamente, a sua justificação foi de graça. E se é de graça, é um dom, é um presente que foi concedido a você. Amém? Então, o presente é algo que você compra? Não, o presente é algo que você ganha. E foi assim que seu pai te fez. Ele te deu um presente que não tinha preço, um presente muito valioso. E esse presente, de fato, é a justiça em Cristo Jesus. E por isso que você realmente foi revestido por Ele. Então, meu irmão, uma vez que você reconhece que você é justificado em Cristo Jesus, não é pelo seu comportamento, pela sua conduta, agora está falando da sua caminhada em Cristo Jesus. Você precisa caminhar com essa convicção. Você precisa fazer a vontade de Deus, liderando uma célula, participando de uma célula, envolvendo na vida da igreja, com essa convicção. Nada dependeu de você, tudo dependeu de Cristo. E Ele te escolheu. Naquele dia, Ele foi lá naquela urna eletrônica, e Ele colocou lá o seu número, né? Colocou lá o Hans, aí apareceu lá a foto do Hans. E o Senhor foi lá e falou o seguinte: esse é aceito, esse é eleito, esse é aprovado por mim. Foi isso que Deus fez. Amém? Não teve momentos que Hans foi lá, não, vou agora receber a minha justiça porque eu mereci. Não consegue, meu irmão. Mas um dia, Hans falou o seguinte: rapaz, eu sei que eu não mereço, eu me conheço, eu sou imperfeito, eu sei de tudo isso. Mas se o meu pai me escolheu, eis-me aqui para fazer a vontade dele. Se meu pai me escolheu, eis-me aqui para experimentar dele. É assim que nós possamos fazer cada vez mais, meu irmão. Então, uma vez que você reconhece que não existe mais condenação sobre a sua vida, agora você pode realmente viver debaixo da vontade de Deus, debaixo da alegria de Deus, livre de toda culpa, livre de toda condenação, porque é isso que o diabo quer fazer na sua vida. Porque a culpa, a condenação sobre você te faz paralisar, te faz não alcançar, te faz não viver o propósito de Deus. Mas quando você sabe, meu irmão, que nada depende de você, a multiplicação não depende de você, o crescimento da obra não depende de você, você faz a obra de Deus debaixo do descanso do Senhor. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que esse é o ano da frutificação, o ano da multiplicação, então faça a obra de Deus, debaixo do descanso do Senhor. Senhor, eu vou liderar, porque eu tenho um favor do Senhor, eu tenho a Tua justiça, e quando eu começar a falar, as pessoas vão se converter na célula. Senhor, eu vou convidar as pessoas, porque quando eu começar a pregar para as pessoas vão ser realmente se encontradas com Cristo, através de mim, porque não depende de mim, foi o Senhor que me escolheu. Se o Senhor me escolheu, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me capacitar. É assim que deve ser, meu irmão. Amém? Então fala para o seu irmão mais uma vez. Fala assim: meu irmão, você já tem essa justiça de Cristo. Então não tem nada a ver com você. Você fala: ah, pastor, mas o motivo muitas vezes do meu fracasso, ou porque realmente eu não vivo aí aquilo que eu precisava viver, é por causa dos meus pais, porque eu não tive a oportunidade, eu nasci numa família assim, nasci num Natal. Não, meu irmão, toda maldição foi quebrada na sua vida. O seu pai agora é outro, o seu pai realmente é o Pai Celestial, é Cristo Jesus, é Ele que é o Criador. Amém? Eu não estou falando que o seu pai deixa de ser seu pai, não. O seu pai na terra continua sendo seu pai na terra, mas o seu pai da terra foi constituído por Deus. Ele é o seu pai, Ele que é o pai que realmente que é santo, que é perfeito. Amém? Eu estou aqui para trazer essa clareza, a sua mente, a sua memória, que a justiça de Cristo Jesus, ela já está sobre você. Então a gente vê que, para a gente servir a Cristo, no verso 17, primeiro ele fala da justiça.
Qual é a justiça? A justiça de Cristo Jesus, revelada no Evangelho, que Ele foi até você, morreu em uma cruz pelos nossos pecados. E a partir do momento que você tem a justiça de Deus, qual é o outro caminho, pastor? O outro caminho, ele fala da paz, amém? Fala assim, o segundo caminho, para você experimentar a vontade de Deus, servir no seu reino, é viver em paz, amém? Viver em paz, meu irmão, a paz é uma experiência que você tem dentro de você. A paz não é a ausência de problema, a paz não é a ausência de desafios, a paz não é a ausência de circunstância, não, meu irmão. A paz é uma pessoa, é Cristo Jesus, e você precisa viver em paz, em qualquer área da sua vida. Então, se tem algo tirando a sua paz, meu irmão, coloca diante de Deus que essa não é a vontade do Senhor Jesus, porque a obra de Deus, a vontade do Senhor, é para trazer paz ao seu coração, amém? É trazer paz ao seu coração, porque quando nós falamos de paz, meu irmão, nós possamos compreender que a paz do Senhor, ela é permanente na sua vida, porque o Senhor falou que Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e esse Espírito Santo estaria conosco para sempre. Então, a paz é uma pessoa, é o Espírito Santo residente dentro de nós. E essa paz, ela não pode ser de fato oscilante. Se as coisas estão dando tudo bem, eu estou em paz. Mas se as coisas agora saíram do controle, agora eu perdi a paz. E agora você fica ansioso, né? Aí você perde o sono, aí a conta parece que as contas não estão fechando, e você perde a paz, e tudo agora é um momento agora de você ficar bravo com tudo, querendo brigar com todo mundo, e agora ninguém mais te suporta. Por quê? Perdeu a paz. Não, meu irmão. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para você ter a justiça. E a justiça é por meio de Cristo. E a justiça faz você andar completamente em paz, sabendo que o Senhor está no controle da sua vida, amém? Você reconhece isso? Que o Senhor está no controle da sua vida? Então, por isso que lá em Romanos 5, verso 1, ele diz, justificado, pois, mediante a fé, tenhamos o quê? Paz com Deus. Você tem paz com Deus, meu irmão? Porque você já não vive mais debaixo de pecado, amém? O pecado não tem mais domínio sobre você, porque você agora, de fato, é filho de Deus, e você pode dizer não ao pecado, você não precisa mais ser escravo do pecado, porque você foi liberto da lei, aleluia. Eu não sei se você realmente está compreendendo essas verdades espiritual, mas é algo que nós precisamos constantemente relembrar, porque a Bíblia fala que o nosso acusador, que o nome dele é Satã, o diabo, ele nos acusa de dia e de noite. Eu não sei como é que foi a sua semana, mas eu sei que você está aqui, em um pleno domingo, e você precisa ouvir o Evangelho de Deus. Você precisa ouvir, de fato, a palavra de Deus, que não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E é isso. Então, muitas vezes você vê lá fora as pessoas querendo te acusar, que você agora precisa merecer, você agora precisa realmente fazer algo, você precisa ser santo, perfeito. Não, meu irmão, o santo é Cristo. E através de Cristo você já é santificado, porque aquele que se encontrou com o amor de Cristo, meu irmão, ele não consegue mais viver uma vida de pecado, ele não consegue mais viver na prática do pecado, porque o pecado não faz parte mais da sua natureza. O pecado fazia parte da natureza antiga, do velho homem, mas aquele que se encontrou com Cristo, meu irmão, o pecado faz parte mais dele mesmo, ele não quer viver mais essa prática de pecado, amém? Aleluia. Então por isso que Paulo diz que se Deus é por nós, ele fala, quem poderá ser contra nós? Eu te pergunto, quem pode ser maior do que Deus? Quem realmente é o Criador de todas as coisas? É o Senhor, amém? Então Deus, ele está em paz com você, amém? Então olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, Deus está em paz com você, e você precisa também ter essa paz em Cristo Jesus, amém? Você precisa constantemente ter essa paz, porque se você quer servir a Deus, para você realmente agradar a Ele, o caminho é esse. Você precisa realmente crer na justificação pela fé, não ter esse outro caminho.
Você precisa desfrutar da paz que excede todo entendimento. E quando você faz isso, a obra de Deus, a vontade de Deus, manifesta diante de você. Manifesta na sua obra. Manifesta onde você está liderando uma célula. Manifesta no seu trabalho do dia a dia. Manifesta você como um bom marido, você como uma boa esposa, quer agradar o seu esposo, você como os bons pais também, quer fazer cada vez mais a vontade do Senhor na criação dos filhos. Tudo isso é por meio da paz, através da justificação em Cristo Jesus. Então, por isso nós estamos falando constantemente que 2026 será o ano da multiplicação. Por quê, pastor? Porque uma vez que você já sabe que você é justiça de Deus, e você anda por essa paz que está dentro de você, que excede todo entendimento, 2026 será o ano que você vai fazer a obra de Deus, e a sua célula vai se multiplicar. 2026, você que é discipulador, você vai fazer o seu discipulado crescer, a sua rede vai avançar, vai multiplicar. Em fé, pela justiça de Cristo, você vai empreender, você vai dar um passo de fé, Deus vai te usar, vai te dar sabedoria para você realmente multiplicar os recursos, porque tudo é por meio da fé, não depende de você, mas o Espírito Santo, Ele vai te dar clareza, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te conduzir também por esse caminho, é um caminho de triunfo, e você vai experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, amém? Então, tudo que você fizer nesse ano, vai multiplicar. Por quê, pastor? Porque não tem mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se não tem condenação sobre você, meu irmão, tem somente o sim, tem um amém, tem a bênção de Deus, tem um favor do céu. Então, tudo que você vai fazer vai prosperar. Então, fala assim, tudo que eu vou fazer vai prosperar. Amém, meu irmão? Eu falei para você que a paz não é ausência, de fato, ali de problema, não. A paz, de fato, não é algo exterior, que você precisa ali colocar aquela música em uma frequência ali, que você consegue se acalmar, e você consegue ali, né, se tranquilizar e fazer algo. Não é isso que eu estou falando para você. A paz, de fato, não é isso. Meu irmão, eu, quando vejo ali o Salmo 97, que ele fala que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão à minha direita. Eu te pergunto, o salmista está vendo o desafio ali, sim ou não? Ele está vendo 1000 caindo ao lado dele, está vendo 10.000 caindo do outro lado. Ele está vendo o quê? Ele está vendo aqui desafio. Mas o que é que ele fala? Mas mesmo assim, eu não serei atingido. Eu não serei atingido. É isso que você tem que falar constantemente, meu irmão. É isso que você tem que meditar. Você não será atingido. Você, mesmo em meio às batalhas, está sobre você a bondade de Deus. Os dardos inflamados do maligno não têm poder sobre a sua vida, porque você está guardado nele, você foi inserido nele, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz ele descansar no Senhor. Amém? Você está habitando o esconderijo do seu Pai? Você está realmente tendo essa convicção que você é filho? E uma vez que você é filho, teu Pai, Ele te guarda, Ele te protege. Você tem descanso, meu irmão. Você tem refrigério constantemente, porque você vivencia essa paz que excede todo entendimento. Amém? Então, falei para você que a paz não é ausência de problema, mas a paz é algo interior. É por meio da confiança em Cristo Jesus. Amém? E eu sei que você passa desafio na vida. Amém? Todos nós passamos desafio na vida. E até esses dias também, estava com uma lutazinha também. E eu precisava, né, levantar um dinheiro. Até minha filha, Estezinha, né, ia colocar na escola. E tinha um valor alto para pagar, né? Tinha um débito do ano passado e juntou com esse ano, eu fui agora. E minha esposa, amor, como é que vai fazer? Eu falo, fica em paz, vai dar certo. Deus é bom. Aí quando era no outro dia, e aí, amor, como é que é? Como é que vai ser? E agora, eu dizia,
vai dar tudo certo, fique em paz. Mas como assim ficar em paz? Já está chegando já, fevereiro acabou, e não era para a gente colocar em fevereiro, mas vai dar certo, fique em paz. Aí de repente, vento impetuoso, o Espírito Santo veio. Ó, passou agora a cena agora de filme, até ele agora dormiu agora, viu? E de repente, chega uma conta, um valor na minha conta, um valor que eu tinha, mas eu não esperava ele chegar. Aquele dinheiro que você está aguardando ele chegar. E aí, graças a Deus, ele veio na hora certa. E depois que eu fiz a matrícula da minha filha, né? E aí eu cheguei para a esposa e falei o seguinte, olha, está vendo que Deus é bom? Que Deus sempre vai fazer, Ele é mais interessado em realizar? Ela fala, rapaz, por isso que eu sou apaixonado em você. Você é o amor da minha vida, que você me tranquiliza. É assim mesmo, amém? Nós temos que ser aquele, meu irmão. Nós temos que viver em paz, porque Cristo é aquele que cuida dos seus filhos. Eu não estou falando que você agora tem que ser negligente, deixar de trabalhar, não. Estou falando que mesmo em meio a desafios, os desafios não podem realmente dominar o seu comportamento. Não pode dominar as suas atitudes, porque a sua atitude é uma pessoa que é Cristo Jesus, que faz você descansar em paz. Amém? É você lembrar de Jesus. Momento da tempestade. Ali existia uma tempestade. O discípulo achava que ia morrer e começaram a gritar: mestre, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, e agora? O que vai acontecer? E vai acabar o ministério. Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo. Jesus estava em paz. Amém? Então, meu irmão, você tem somente paz quando tudo está tranquilo. Isso fala de obra humana. E às vezes, infelizmente, Deus precisa permitir que às vezes o controle saia de sua mão, para você começar a clamar por Ele, para que você possa ter experiência dEle, para que você possa clamar: Senhor, eu perdi o controle agora está nas tuas mãos, faz a tua vontade. E sabe o que acontece? Deus vai lá e faz. Amém? Então, se hoje o controle está na sua mão, coloca o controle na mão de Deus, deixa Deus te conduzir. Amém? Aleluia. Porque se Deus está conduzindo a sua vida, meu irmão, a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável sobre você. E o terceiro aspecto que nós possamos ver, ele fala que uma vez que você é justificado pela fé, lá em Romanos, que nós vimos, Romanos novamente, né, você voltando lá, 14, verso 17, volta lá por favor, Romanos 14, verso 17, uma vez que você é justificado pela fé, através da justificação em Cristo Jesus, você tem paz com Deus, mas o terceiro aspecto, ele fala da alegria no Espírito Santo. Uma vez que você sabe que você agora é justiça de Deus, uma vez que você agora sabe que a paz está dentro de você, meu irmão, existe uma alegria, existe um gozo em tudo aquilo que você faz. E se você tem perdido essa alegria, meu irmão, ora ao Senhor, porque eu tenho certeza que você está sofrendo ataque de acusação do inimigo. Porque aquele que tem uma confiança no Senhor Jesus, que sabe que Ele é filho amado, nenhuma condenação está sobre Ele, e Ele é justiça de Deus, a paz está no coração dele, meu irmão, ele faz a obra do Senhor com leveza. Ele não faz a obra do Senhor debaixo de acusação, nem de condenação, porque o Pai é aquele que sempre traz alegria no seu coração, amém? Então por isso que lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então a Bíblia fala que a nossa alegria também precisa ser permanente, precisa realmente ali ser uma alegria frequente. Mas você fala: ah pastor, mas naquele dia de fato que eu estou passando por aquela luta, aquela dificuldade, e dá vontade realmente de eu chorar, aquela dor que eu estou sofrendo, o Senhor compreende tudo isso aí. Mas isso aí na sua vida tem que ser passageiro, não pode ser permanente. Amém? Permanente é a alegria do Senhor Jesus. Por isso que ele diz que o choro, ele até pode durar uma noite, mas pela manhã vem a resposta de Deus para você. Pela manhã vem a alegria do Senhor para você. Pela manhã vem o refrigério do Senhor para você. Então, não se apegue. Amém? É você só lembrar do diabo. A Bíblia fala que o diabo, ele ruge como leão.
É somente fazendo barulho, para você perder a paz, ficar ali angustiado, e agora o que vai acontecer? Está tudo tumultuado, agora a tempestade está vindo, e você perde a paz, você perde a alegria. É isso que o diabo quer. Mas aquele que sabe que ele está confiando na vontade de Deus, ele sabe que ele é filho amado, existe uma alegria sobre ele, independente de qualquer situação. Amém? Então nós precisamos realmente viver essa vida debaixo da justificação, a paz que excede todo entendimento, e uma alegria também que é fruto dessa justiça e também da paz do Senhor Jesus. Amém? Então, não tem como. Depois que você encontra a justiça, depois que você tem a paz dentro de você, a alegria sobre a sua vida é transbordante. Mas só que, às vezes, a alegria de um é diferente do outro. Se você for olhar para o pastor Rafael, quando ele está alegre, a gente percebe. Amém? Porque o pastor Rafael é extravagante, a gente olha para ele, vê logo a alegria, e começa a pular e não sei o quê. Eu digo, irmão, está alegre, né? Está com o dinheiro na conta aí, está bombado, né? Ele, aleluia, pastor, aleluia, né? Aleluia, né? Que ele fala, né? Fica alegre. Mas tem pessoas que a alegria dele, de fato, não é algo que expressa de uma forma clara. Que a minha esposa fala, né? Quando eu estou alegre, muito alegre. Quando eu estou muito alegre, aí eu dou um sorriso. Quando eu estou menos alegre, é o mesmo sorriso. E quando eu não estou alegre, continua o mesmo sorriso. Ela fala que não tem expressão. Eu falo, olha, tudo que eu faço, eu sei que eu faço diante da paz de Cristo. Não precisa eu estar lá pulando, se alegrando. Eu pulo ainda, né? No louvor aqui, você vê eu pulando, dançando, tudinho. Mas, meu irmão, eu sei quem cuida de mim. Eu sei que a paz de uma pessoa está dentro de mim, então nada e nem ninguém poderá me separar do amor de Deus. Aquele que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz pelos meus pecados, será que Ele não vai me dar aquilo que eu preciso? Se eu preciso de uma multiplicação, de um crescimento na rede de adulto, será que Ele não vai fazer? Ele é o mais interessado, irmão. Se você precisa comprar a sua casa própria, Deus é mais interessado em te dar. Se você tem um sonho de comprar o seu carro, Deus é o mais interessado em te abençoar. Ele quer te fazer. Mas como você tem se posicionado mediante a tudo isso? Como algo que você merece? Ou você vai diante da justiça de Cristo, a alegria do Senhor, e você busca de fato, tendo essa alegria. Amém? Mas essa alegria, no verso 18, ele fala de duas coisas. Volta lá para o verso 18 novamente. Aquele que deste modo serve a Cristo. Do modo que serve a Cristo é debaixo da justiça, da paz e alegria no Espírito Santo. Aí ele fala o seguinte: aquele que serve deste modo é agradável a Deus. Então eu quero falar para você, meu irmão. Você que está aqui, eu tenho convicção que você de fato é filho de Deus. Porque se você vem aqui a cada domingo, se você está participando na célula, se você vem aqui para congregar, para estar junto, porque você reconhece que você precisa ouvir do seu Pai. Você reconhece que você precisa estar vinculado com os irmãos, com a família da fé. Então, somente esses que de fato que sabe que é filho, que estão realmente ali vivendo essa vida em paz. Mas a Bíblia fala que quando você vive essa vida, debaixo desses três aspectos que eu estou falando para você, no verso 18, ele fala que é agradável a Deus. Então olha para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você já agradou a Deus, Deus já se agradou de você. Por isso toda obra que você precisa fazer, debaixo da justiça, da paz, da alegria do Espírito, é esse caminho que vai agradar o Pai. Amém? Então Deus já te agradou. A Bíblia fala que Deus nos escolheu quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nessa condição Ele te deu vida. Amém? Ele já te amou. E a obra que Ele fez para você foi lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Ele já tinha te escolhido, já tinha feito a obra por você. Quanto mais hoje, meu irmão, que você tem buscado realmente fazer a vontade de Deus, servir o Senhor,
Mas eu estou falando para você que o caminho para você agradar a Deus não é você realmente querendo ser merecedor de algo, conquistar a sua conduta, ser perfeito, ser digno, ser justo. Não. Ele está falando que a obra de Deus, você precisa fazer, é debaixo desses três aspectos. Debaixo da justiça de Cristo, através da paz do Senhor e a alegria do Espírito. É assim que você agrada o Senhor. É só assim. É esse caminho que vai agradar a Deus. Não é através de merecimento. Não. Porque, meu irmão, é só você lembrar, de fato, lá no momento que Jesus foi batizado, lá em Mateus 3, verso 17, quando ele foi batizado, a Bíblia fala que, eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado, que eu tenho todo prazer. Eu te pergunto, Jesus já tinha começado o seu ministério? Ou Jesus começou o ministério de fato depois que ele foi batizado? Que o Espírito veio como selo sobre ele: você é filho amado. Então, o ministério de fato de Jesus começou depois do batismo. Mas, antes de ele fazer de fato ali a vontade do Pai, trazendo ali, a salvação, morrendo numa cruz, o Senhor já tinha falado para ele: você é filho amado. Então eu quero falar para você, meu irmão, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Deus já te escolheu. Amém? Deus já te amou. Então não é você fazendo mais algo para Deus que Ele vai te amar mais. Não. Ele já te ama. Mas agora Ele te chama para você fazer a obra dEle, debaixo da justiça, debaixo da paz e debaixo da alegria do Espírito Santo. Esse é o caminho. Porque se você de fato tem essa convicção que você é altamente favorecido, que você é profundamente amado, e você é totalmente perdoado, meu irmão, não tem ninguém que te pare, não tem ninguém realmente que impeça a obra de Deus acontecer na sua vida, não tem ninguém, porque você não vive debaixo de peso, nem de condenação, nem de culpa, porque você reconhece o Pai que você tem, amém? Você reconhece o Pai que você tem. Então, de certeza, você aqui que é pai, também mãe, quando seus filhos estão doentes, o que é que geralmente ele faz? Ele corre para o seu quarto, é ou não é? Mãe e pai. Quando seus filhos estão doentes, o que é que ele faz? Ele corre para o seu encontro, por quê? Ele fala assim: minha mãe ou meu pai vai cuidar de mim. Minha mãe e meu pai vai me dar um remédio, eu vou ficar bom. E mesmo que eu estou doendo aqui, está doente, mas quando ela me abraçar, colocar a mão na cabeça, vai passar a dor. É assim que às vezes os filhos pensam. Meu irmão, por que você pensa diferente de Deus? Você não pode pensar diferente de Deus. O seu Pai te ama, independente de qualquer situação. Amém? Ele tem prazer em sua vida. Então, como filho, de fato, Ele já tem prazer em você. Mas só que também tem um serviço. Então vamos dizer que eu pego ali a Heleninha. E aí Heleninha, o pastor Marcos, fala o seguinte: Heleninha, você agora vai lavar os pratos de casa. E aí, será que ela lava ou ela quebra? Vai quebrar, não vai? Vai quebrar tudo. Então uma coisa, ela vai aprontar, vai quebrar os pratos, mas não vai deixar de ser filha. O pai ama ela independente de qualquer situação. Mas eu te pergunto, uma vez que ela quebra os pratos, o serviço que ela está fazendo, está agradando ali os pais, quebrando os pratos? Aqueles pratos que eles compraram lá no casamento, está agradando os pais o serviço? Está não. O pai não vai querer ensinar ou deixar ela deixar de fazer? Mas o adulto, geralmente, o pai vai ensinar: não, menino, você está quebrando. E ainda você está quebrando, você agora vai comprar com o seu dinheiro. Você está trabalhando, agora você compra. Não é assim? Estou falando para você no aspecto de você servir a obra de Deus. Se você servir a obra de Deus debaixo de condenação, debaixo de peso, debaixo de acusação, é como fosse a Heleninha lavando os pratos, quebrando tudo. Mas quando você entende que você é justiça de Deus, a paz que está dentro de você, existe uma alegria permanente, você faz a obra de Deus debaixo do descanso, amém? Essa é a obra perfeita que o Senhor quer te convidar para você fazer. Aí por isso que ele diz que aí ele tem prazer
prazer em você. Só quando você faz a obra diz assim, amém? Prazer, prazer. E por último, voltando lá para o verso 17, verso 18, aquele que deste modo, verso 18, abre lá por favor. Aquele que deste modo, deixa eu ler aqui que está apagando ali. Aquele que deste modo serve a Cristo, ele é agradável a Deus e também é aprovado pelos homens. Então, meu irmão, você também precisa ser aprovado pelos homens. Não é somente agradar a Deus. Os homens também precisam aprovar você. Se você realmente é aquele irmão que está servindo ao Senhor, mas tem aquele coração de murmurar, de reclamar da obra, de fazer a obra, e agora é cansaço, é trabalhar, é um dia com Deus, é fazer isso, e é aquilo, agora é muito trabalho, é muita luta. Eu te pergunto, será que as pessoas quando vê essas atitudes, está agradando as pessoas? As pessoas realmente vão querer fazer a obra junto com você? Mas quando você tem um senso de privilégio, as pessoas percebem o Espírito dentro de você. Porque aquele que tem um senso de privilégio, ele sabe que ele é escolhido por Deus. Existe uma paz que excede todo entendimento. Ele faz a obra de Deus com leveza. Ele faz a obra de Deus com alegria. Amém? Então, o pastor Luiz, ele fala algo. Ele diz que quando ele levanta um obreiro, ele fala, não é ele que passa o obreiro no teste, não. Ele fala que quem aprova o obreiro do teste, ele fala que o obreiro que é aprovado pelos testes é pelos membros dele. E aí, os membros começam a chegar nele e falam o seguinte, olha, pastor Luiz, esse obreiro é homem de Deus, quando é que o senhor vai levantar ele como obreiro? Ele tem unção. E aí ele fala desse aspecto. Eu deixo essa responsabilidade, não é para mim, ele fala que é para os irmãos. E aí ele conta uma história, que teve uma vez, que um dos pastores, ele falou, na ministração, vou falar também, pastor Marcos Mota. E aí ele brigou com a esposa, aprontou ali com a esposa, brigou, e ele era o pastor do prédio. E ele ia pregar no domingo, mas só que ele estava brigado com a esposa. E aí ele ligou para o pastor Luiz, aconteceu algo, e não sei o que, eu briguei com a minha esposa, eu não estou em paz, acontecendo ali angústia dentro de mim, e aí não sei o que, tudinho. Ele estava querendo que o pastor Luiz ministrasse no lugar dele. Ele falou, foi brigado? Tá bom então, vamos fazer o seguinte, você vai ministrar no culto da manhã, e a sua esposa vai ministrar no culto da noite. Vamos fazer ainda outra coisa ainda, e eu vou estar lá para ouvir vocês dois pregarem. Eu te pergunto, como é que foi a ministração desse pastor? Ele estava debaixo de condenação, acusação? Sim, porque agora ele brigou com a esposa, veio a condenação sobre ele. O que é que ele tinha que fazer agora? Clamar pela graça. Pai, eu não sou digno. Pai, aprontei com a minha esposa, a gente falhou, a gente errou, estamos brigados. Mas eu estou aqui pela justiça do Senhor Jesus. Faz a tua obra. Sabe o que aconteceu? O pastor Luiz falando depois do testemunho? Que os irmãos depois falaram, pastor, que culto abençoado, obrigado porque o Senhor enviou esses pastores para cá, cheio do Espírito Santo, algo poderoso. E aí o pastor Luiz fala que quando a pastora lá ministrou, a unção veio sobre aquele ambiente, tomou um ambiente de glória. Mas por que isso aconteceu? Porque eles ministraram, baseado da graça de Deus. Senhor, eu não mereço, eu não estou em base ali de merecer, porque eu briguei com a minha esposa, mas só que a paz do Senhor está no meu coração. Então, meu irmão, eu quero falar para você que serve a Cristo também, vai ter momentos que você vai precisar, sim, liderar uma célula, muitas vezes debaixo de angústia, debaixo de pressão. Você que é casado, parece que o diabo vem atentando você, para você ali, às vezes, falar a palavra dura para sua esposa, não sei o que, você faltar aquela paciência, já começa o estresse no trabalho, você já chega já surtar dentro de casa, aquela perreia. Meu irmão, ore ao Senhor, Ele é a paz que excede todo entendimento. Nada e ninguém pode tirar a sua paz. Mesmo em meio que você se achar imperfeito, indigno, você falhou, você pecou, você errou, você fala, Senhor, eu pequei, eu falhei,
mas a justiça é do Senhor Jesus sobre a minha vida. Me dá paz para fazer a tua vontade. Me dá paz e tranquilidade para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Amém? Então eu quero te convidar você a ficar de pé. Queria chamar aqui os irmãos do louvor. Por último, para eu concluir. O guia do Espírito Santo. O guia do Espírito Santo. Ele é através do nosso coração, amém? É o seu coração que vai te conduzir por meio dessa paz. Porque o Senhor diz em sua palavra, em Ezequiel 36, verso 26. Vamos abrir primeiro lá em Provérbios, depois eu leio esse aqui. Provérbios 21, verso 1. Olha o que ele diz. Provérbios 21, verso 1. Você está aparecendo para mim que aqui não está mostrando. Diz o seguinte: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Aqui está falando que o coração do rei está na mão do Senhor. E segundo o querer do Senhor, ele inclina o coração do rei para onde ele quer. E uma vez que você é filho, e reconhece que é filho amado, que existe a justiça de Cristo Jesus na sua vida, e você anda nessa paz, nesse descanso no Senhor, existe uma alegria permanente, você cada vez mais vai querer fazer a vontade de Deus, porque é Ele que começa a realizar em você o querer, mas também é Ele que faz o realizar em sua vida. E às vezes você ora: pastor, eu tenho orado pelo meu esposo tem um coração duro, e aquilo não acontece, ele não muda, ele não sei o quê. Por isso que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Vai chegar o momento que ele vai ouvir a voz do seu Salvador. Vai chegar o momento que ele vai ouvir a voz do Senhor. Você jovem, você que está orando por algum familiar seu pai, seu irmão, você que está aqui, está orando também pelo seu cônjuge que ainda não é salvo. Vai chegar o momento que ele vai ouvir a voz do seu Salvador, porque o Senhor vai estar na porta e vai estar batendo. É o Senhor que convence, é o Senhor que mostra o caminho. Então não é de acordo com aquilo que você queira fazer no seu tempo, mas Deus vai fazer. É promessa do Senhor. Mas você fala: pastor, mas a Bíblia fala em Jeremias que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é corrupto. Então como é que nós possamos confiar no coração? Como é que o coração de fato vai me conduzir? Se a Bíblia fala lá em Jeremias que o coração do homem é enganoso e é corrupto. Esse coração que Jeremias está falando, Jeremias 17, 9, o coração do homem é enganoso e ele é corrupto. Ele está falando da sua velha natureza. Antes de você receber Cristo Jesus, seu coração era enganoso, seu coração era corrupto. Mas uma vez que você recebeu Cristo Jesus, você tem outro coração. O Senhor removeu o coração de pedra e te deu um coração de carne. Então, eu quero ler com você Ezequiel 36, verso 26, para a gente concluir. Ezequiel 36, verso 26. Olha o que é que ele diz: dá-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Ele vai dar um coração novo, mas também vai dar um espírito novo. Se você observar, esse espírito está com letra maiúscula, o é inicial, que ele está falando do seu espírito, não é o espírito de Cristo. Então ele vai te dar um coração novo, mas também vai te dar um espírito novo. Aí ele diz: tirarei de vós
o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso aqui é Ezequiel profetizando sobre a nova aliança. E o Senhor fez isso com você. O Senhor tirou você da lamaçal, do pecado, da morte. Mudou a sua natureza. E te deu um espírito novo para você contemplar o Senhor, para você ouvir a voz do seu Salvador e você realizar a obra dele debaixo da alegria do Senhor Jesus. Amém. Porque agora você é filho. E uma vez que você é filho, você é conduzido pelo seu Pai. Amém. Eu queria por um instante você fechar seus olhos. Eu queria te convidar para você realmente orar ao Senhor. E você vai orar por Ele em algum instante. Se tem algo tirando a sua paz, se tem algo tirando a sua alegria, se existe condenação sobre você, você vai orar ao Senhor. Senhor, eu te entrego agora. Eu te entrego toda a condenação, te entrego toda a acusação, tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Eu decido hoje entregar ao Senhor, porque o Senhor diz: lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E o Senhor quer te usar esses dias. O Senhor quer te usar como líder. O Senhor quer te usar na obra de Deus. O Senhor quer te usar na sua casa, no seu trabalho. Mas só existe um caminho. Só é por meio da justiça de Cristo, por meio da fé. Só existe um caminho, que é por meio da paz, que excede todo entendimento. Só existe um caminho, que é por meio da alegria do Espírito Santo. Então, vamos orar ao Senhor. Onde você está, libera palavras ao Senhor e decida hoje todo peso que tem te paralisado, toda angústia que tem te prendido, tudo aquilo que muitas vezes tem trazido pressão para você, seja pressão financeira, seja falta de sabedoria em alguma área da sua vida, na criação dos filhos, até mesmo você cônjuge, entrega ao Senhor, entrega para Ele, porque Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para você. O seu Pai não quer que você viva uma vida de jugo, uma vida de peso. O Senhor não quer que você, de fato, o seu Pai, que você viva o reino de Deus, fazendo a sua vontade, debaixo da acusação, debaixo de condenação, debaixo, de fato, ali, dessa pressão que faz você perder a paz. Essa não é a vontade de Deus. E o Senhor te convida hoje para você entrar no descanso dEle. O Senhor te chama hoje para você realmente descansar na obra dEle, que Ele vai fazer. Que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Então, por instante, filho, volta o seu coração para Ele, coloca a sua fé nele, coloca a sua expectativa nele, porque é Ele que faz. O seu Pai é bom, seu Pai é bom, seu Pai é bom, seu Pai é bom. Oh Espírito Santo de Deus, você que está aqui nos visitando, eu queria também convidar para a gente como igreja fazer uma confissão de entrega da vida para o Senhor. E se você está aqui, você quer entregar a sua vida ao Senhor, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. E eu quero convidar também a igreja para repetir após mim. Falar assim: Senhor Jesus, eu creio que essa paz que me faz descansar na Tua verdade, no Teu querer sobre a minha vida. Fala assim: Senhor Jesus, eu convido hoje, entra dentro de mim. Eu te aceito como meu Salvador. Fala assim: Pai, escreve hoje o meu nome no livro da vida e me torna um vencedor. Porque a partir de hoje eu reconheço que eu sou um filho amado, perdoado, e eu decido hoje andar nessa paz, na alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida, abençoando o seu dia, a sua ida para casa. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro por cada um dos irmãos que estão aqui presentes, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada vez mais ele. Ó Deus, que esse dia foi um dia de fato onde o Senhor removeu toda a culpa, toda a condenação, todo o peso que havia sobre ele. Ó Pai, eles entregaram ao Senhor. E como diz o salmista, que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu favor, a tua graça estará com ele todos os dias da sua vida. Porque o teu Espírito Santo é residente dentro dele uma vez por toda e para sempre. E nada e nem ninguém poderá separar ele das tuas mãos. Porque o Senhor escolheu, o Senhor comprou e o Senhor fez dele um vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Então faça isso. Não saia daqui sem liberar para o seu irmão a palavra. Fala para ele: você vive em paz, porque você tem a justiça de Cristo por meio da fé. Amém? Então nós estamos encerrando nosso culto de celebração. Você vá na paz, na graça do Senhor Jesus, e você experimente uma semana abençoada, favorecida na sua vida, em nome de Jesus. Amém?